E aí, galera, beleza? Dando continuidade aos nossos estudos de geometria do segundo ano, né, do Colégio Genserico. Vamos seguindo, estudando a nossa trigonometria. Saímos da equação, agora vamos começar a iniciar a ver um conceito de função trigonométrica, né? Seguiremos no mesmo padrão, vamos rever tudo no retorno às aulas presenciais, não se desesperem, não se preocupem. E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês lá no WhatsApp, vão chamando na turma de vocês, na sala virtual, que nós vamos auxiliando vocês. Em seguida, a gente, quando retornarmos à escola, né, vamos realizar essa propriedade aí de reforçar todos esses conteúdos, revisar e tirar todas as dúvidas presencialmente, se Deus quiser. Tá bom? Mas vamos lá. Entrando hoje em função trigonométrica. Vou tirar o vídeo aqui para ficar melhor a filmagem. O que é a função trigonométrica? A função trigonométrica, ela usa o conceito de função também, aquele mesmo conceito de função que vocês viram, função de primeiro, função de segundo grau. A diferença é que ela é trigonométrica agora, ou seja, dentro da função nós teremos o seno, o cosseno, a tangente, o f de x igual ao seno de alguma coisa, o cosseno de alguma coisa, né? E elas são relações angulares, ou seja, nós vamos usar o ciclo trigonométrico e os seus ângulos para buscar condições de solução para essas funções. Quais são os tipos de funções trigonométricas que nós temos? As funções são relacionadas às variáveis geratrizes, grandezas da trigonometria, que é o seno, o cosseno e a tangente. Então, nós teremos função seno, função cosseno e função tangente. Então, imagina o seguinte, considerando um número real qualquer que a gente tem aí em um ponto P no círculo, certo? Trigonométrico. Se a gente associar o ponto aos valores das suas funções trigonométricas, então se a gente pegar um ponto lá na circunferência e relacionar ele ao eixo seno, ao eixo cosseno, ao eixo tangente, a gente tem uma função trigonométrica, porque esse ponto lá do círculo trigonométrico vai estar em função do seno, em função do cosseno ou em função da tangente, concordam comigo? Então, segue a mesma relação de raciocínio da função seno, cosseno e tangente. Para a gente analisar a função trigonométrica, a gente parte do pressuposto de que a análise do gráfico trigonométrico facilita essa análise, porque a gente busca sempre solução para uma função, não diferente na função trigonométrica, nós buscaremos solução para ela, considerando as relações trigonométricas no ciclo trigonométrico, e essas relações de solução são dadas por soluções de imagem, domínio e assim por diante. Então, vamos lá. Primeiro, vamos separar por partes. Nós vamos iniciar hoje falando do gráfico da função seno, ou seja, um ponto P no ciclo trigonométrico que eu relaciono ao eixo Y, que é o eixo dos senos, e posso afirmar que esse ponto P está em função de seno, ou seno está em função desse P, né, vice-versa. Nós vamos analisar essa relação apenas para seno. Se a gente pegar o plano cartesiano, colocar o ciclo trigonométrico em cima dele, demarcar todos os ângulos notáveis e não notáveis lá no ciclo trigonométrico, mas que são ângulos pressupostos para a gente, de 0 a 360. Tendo essa representação em radiano, que é o que a gente já fez até agora, muitas vezes, bateu nessa tecla muito e está bem tranquilo, né? A gente vai ver que vai continuar aquela determinação de que o raio vale 1, então o seno vai ser positivo para cima e negativo para baixo, ou acima de cosseno ou abaixo de cosseno, né? E o raio vai sempre valer 1 ou menos 1, que é o tamanho máximo que o raio pode assumir dentro do ciclo trigonométrico. Então, a gente já tem uma definição de comportamento da função seno. Que definição de comportamento que é essa? Que para a função seno, os valores de variação de comportamento, ou seja, de solução para essas funções senos que eu vou encontrar, vai estar sempre dentro de um intervalo. Que intervalo é esse? Entre 1 positivo de um raio inteiro e menos 1 negativo. Por quê? O ciclo trigonométrico assume condições do raio que parte do centro do ciclo trigonométrico até qualquer ponto na extremidade do ponto de 1 e menos 1, que é aquela relação do raio que a gente já usava nas simetrias entre os ângulos, né, entre os arcos notáveis do ciclo trigonométrico. Mas para vocês entenderem o que a gente vai buscar na relação da função trigonométrica, pensa o seguinte: imagina uma função trigonométrica y igual a seno de x. Né? Então, você tem y, ou f de x, igual a seno de x. Isso é uma função trigonométrica. Por quê? Você tem seno de uma incógnita igual a uma função, uma relação de função. Imagine que esse x seja igual a 0. Ou que ele seja igual a π sobre 2, ou que ele seja igual a π, ou que ele seja igual a
π, 3π sobre 2 ou que ele seja igual a 2π. Se a gente pegar isso aqui, nós estamos fazendo o quê? Montando a famosa tabelinha para construir o gráfico de uma função. Vocês concordam comigo? Por quê? X vale 0, x vale π sobre 2, x vale π, x vale 3π sobre 2, x vale 2π. Quem são esses valores? 0, início do ciclo trigonométrico, π sobre 2, 30 graus, 60 graus, desculpa, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. A volta no ciclo completa, né? Então, a gente tem o π 180, 2π 360, são ângulos demarcados no ciclo trigonométrico. Se a gente coloca isso dentro de uma tabelinha, x igual a esses valores, y vai dar quanto? A gente pega aqui, ó, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, substitui no lugar do x, lá na função y igual a seno de x, por exemplo. Π não vale 180, eu vou substituir no lugar do x lá, y é igual a seno de 180. Qual que é o valor de seno de 180? Menos 1, certo? Qual que é o seno de 0? Porque o x valendo 0, seno de 0 passa a ser 0, porque a gente vai para o centro da circunferência, no arco centro da circunferência, que também dá 0. Seno de 2π, 2π não é 360, se você liga ele no eixo seno, sai do ponto 360 graus, ou 2π vai para o seno, tocar no eixo seno, vai tocar no centro da circunferência, na origem, vai dar 0 também. Então, entendem a relação? Nós chegamos nessa denotação aqui do gráfico. Que denotação que é essa? Quando y é igual a seno de x, o x vale 0, o primeiro ponto que eu vou marcar no plano cartesiano é 0. Quando o x for igual a π sobre 2, 90 graus, o meu seno vai valer 1, porque é um arco simétrico completo em cima do próprio eixo seno, então eu tenho um raio ali. Logo, ele vale 1. Então, a gente ligou aqui, ó, π sobre 2 para x e 1 para y. Quando a gente estiver sobre 180 graus, que é o π, o seno dele vai valer quanto? 0. Então, está em cima do próprio eixo. Marco para o ordenado 0 e o próprio π em x. Quando 3π sobre 2, seno de 3π sobre 2 for calculado, nós vamos ver que é 270, que vai dar menos 1, que é o próprio eixo seno. Logo, menos 1. Então, a gente tem a junção de pares ordenados como uma relação que a gente utilizava lá em função de primeiro grau. Se você faz a ligação desses pontos, a gente tem essa função de gráfico periódica. O que é uma gráfica periódica? Essa onda periódica que assume valores crescente e decrescente, porém, que é essa função periódica, ou seja, essa onda que assume uma periodicidade, ou seja, ela fica variando em períodos que não vão passar do que a gente já afirmou, que o quê? A função seno vai estar entre menos 1, pensa no eixo y aí como eixo do seno, entre menos 1 e 1. Então, a gente tem uma função seno periódica, de períodos, né? De crescimento, decrescimento, que é essa famosa onda que a gente tem aí. Porém, o intervalo de variação dela vai estar sempre entre menos 1 e 1. E o que a gente extrai de conhecimento dessa função trigonométrica? Dentro da função trigonométrica, nós temos algumas análises que a gente pode fazer. As primeiras que nós vamos tirar hoje. O domínio, a imagem e o período. Domínio e imagem vocês sabem muito bem, porque vocês viram lá no primeiro ano, nas funções de primeiro e segundo grau e equação de primeiro e segundo grau. O que é o domínio, o que é a imagem? O domínio são todos os valores que x podem assumir e fazer com que o gráfico continue a surgir, a assumir o seu papel de crescimento ou decrescimento. O que é a imagem? É um intervalo onde vão estar demarcados valores de y como solução com relação a x. Como assim? Olha só, quem são todos os meus domínios? São todos os números reais. Por quê? Pensa comigo, se eu continuar aumentando, colocando o valor aqui, ó, 2π, aí eu vou para 3π, 3π sobre 2, 5π sobre 6, 5π, 8π, 10π, 12π, 15π. Quanto mais valor de x eu incluir aqui, concordam comigo que mais o gráfico vai variar, mais periodicidade ele vai assumir, mais ele vai aumentar o seu tamanho, o seu intervalo de variação em relação ao eixo x, porém nunca vai fugir
do intervalo entre menos 1 e 1, que é o máximo que pode assumir o seno de qualquer função, pensando lá no ciclo trigonométrico, no eixo seno, que o raio vai de 1 a menos 1, certo? Então, por isso que eu falo que todo o domínio dessa minha função são todos os números reais. Por quê? Qualquer número real que eu incluir, lembrando que os radianos são números reais, né? Não estão denotados em medidas angulares por isso, lembra que a gente abordou isso em sala? Que os ângulos, as medidas de arcos angulares não podem ser determinadas como números reais, mas a gente transforma ele em radiano porque o radiano pode ser representado como número real, né? Então, se eu coloco aqui mais números reais em radianos aqui no X, mais o meu gráfico vai aumentando aí, vai crescendo, né? E respeitando sempre o intervalo entre 1 e menos 1. Então, por isso que eu posso dizer que qualquer número de X que eu incluir aqui vai continuar surgindo valores para o gráfico da função seno. A minha imagem é o quê? A minha imagem são as soluções possíveis de y com relação a x. Ou seja, para cada valor de x que eu colocar, vai surgir um valor de y. Vocês concordam? Lembrando a tabelinha. Então, os valores de y que surgem, eu chamo de imagem. Porém, neste caso de função seno, a minha imagem será apenas o intervalo menos 1 e 1. Olha aqui o plano cartesiano que eu coloquei, o eixo y, está da mesma altura do eixo y do seno lá no ciclo trigonométrico, para denotar para vocês que no máximo que ele vai assumir valores para y é de 0 a 1 para seno ou 0 a menos 1. Então, a minha imagem, ou seja, soluções que eu vou encontrar ao agregar valores para x, vai continuar sendo sempre nesse intervalo entre menos 1 e 1, certo? E o período? Qual que é o período de análise desta função seno? Professor, como que eu determino período? Qual que vai ser o período de análise? O período de análise dessa função seno vai ser o período de intervalo de análise que nós estamos tomando como pressuposto para compreender. Como assim? O ciclo trigonométrico vai de 0 a quanto? A 360, ou 2π. Então, o período de análise de uma função seno é de 0 a 2π. Ou seja, esse gráfico representado de linha vermelha aqui, ondulado, de periodicidade, ele representa um período que é uma volta completa no ciclo trigonométrico. Vocês concordam comigo? Que vai de 0 a 2π. Tranquilo? Assim, qualquer função trigonométrica que eu pegar, se eu representar graficamente deduzindo valores para x, eu encontro uma solução em y no qual eu determino um período, logo, esse período representa nada mais do que a volta no ciclo trigonométrico. Então, eu pego uma função hoje, se eu precisar encontrar uma solução para ela, eu posso construir esse ciclo, representar graficamente, deduzindo alguns valores para x, que represente o ciclo trigonométrico, ou seja, que vai de 0 a 2π, e assim determino o domínio e imagem e encontro uma solução, certo? Tá aqui a minha solução. Qual é a minha solução para essa função seno? X pertencente aos reais, ou seja, pode assumir todos os reais, tal que o meu x vai estar maior que 0 e menor que 2π, e tal que y estará no intervalo de imagem de menos 1 e 1. Pronto, nós encontramos a solução dessa função seno, certo? Isso aqui nos denota a capacidade de olhar e entender que ela tem esse período, e que a partir desse período eu preciso relacionar condições de medidas angulares maiores. Eu tenho uma medida de 5.300 graus. Quantas voltas representam isso no ciclo? Eu posso pegar esses 5.300 graus e dividir por 360, né? O primeiro resultado inteiro é o valor simétrico, o resto da divisão é o número de voltas que eu dei no ciclo, né? 5.300 graus, ao dividir por 360, deu 280. Então, 280 é simétrico a 5.300 graus, né? Então, eles têm o mesmo seno e o mesmo cosseno. E o resto da divisão ali foi 8, ou seja, eu saí desse 280 e dei 8 voltas até chegar nos 5.300 graus, beleza? A gente vai evoluindo esse conteúdo mais, vamos discutindo, passando a lista, vamos falando nos grupos de WhatsApp, vamos retomar isso em sala no retorno às aulas. Qualquer dúvida, estou à disposição, vão me chamando.
Estou aqui para ajudar vocês, não se desesperem, aos poucos a gente vai evoluindo. Beleza, garotada? That's ok, então. Abraço, até a próxima, vamos evoluindo com calma, com tranquilidade que a gente vence. Valeu!